Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio, tenho estado aqui todos os dias trazendo um devocional importante, com um tema relevante, para que você possa estar meditando e fazendo aquela autoanálise, se alinhando, crescendo em conhecimento da palavra de Deus. E o nosso devocional de hoje, queridos, tem como tema Luz nas Trevas, ok? Se você gosta de anotar, eu sei que tem algumas pessoas, né, que muitas vezes a gente conversa, e muitas vezes dá testemunho, fala que gosta de anotar os temas ali, né? E gosta de acompanhar, anotar, para poder realmente meditar e guardar isso na sua mente, né? Cada um do seu jeito, não é verdade, queridos? E é válido fazer isso, tá bom? Então, hoje, o tema Luz nas Trevas, nós vamos meditar sobre esse tema e vamos tirar algumas lições importantes para a nossa vida. Bom, vem comigo então, e antes de eu ler o texto, eu convido você a poder estar se inscrevendo no canal, curtindo, comentando, compartilhando esse vídeo, né? Esse devocional de hoje. Com certeza muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus e precisam se fortalecer, querido. Bom, o nosso primeiro texto de hoje, nosso texto base, ele está registrado em Salmo 112. Salmo 112, verso 4. Eu vou colocar na tela e você pode acompanhar comigo. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Amados, tendo esse texto, Salmo 112, verso 4, em mente, eu preciso aqui fazer algumas separações, algumas ressalvas importantes, né, dentro desse tema. O tema, que é luz nas trevas, primeira coisa, eu tenho que trazer aqui claramente quem é a luz e quem é as trevas, ok? Então, para que eu possa entender esse texto, Salmo 112, eu preciso saber o que é a luz e o que é as trevas. Então, eu vou trazer para você, primeiro, quem é a luz. Quem é a luz para nós, com base bíblica, ok? Livro de João, capítulo 1, verso do 1 ao 5, ele vai me dizer quem é a luz. Então, vamos colocar na tela e você vai acompanhar comigo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Aqui eu te faço uma pergunta simples. De quem que João está falando? De Jesus. Então, queridos, traduzindo em miúdos, a luz é o quê? É Jesus. É a pessoa de Jesus, é os ensinamentos de Jesus, é os direcionamentos de Jesus, é a pessoa de Jesus. Isso é a luz. Ok? Então guarda aí, vai separando. Já tivemos o texto, agora quem é a luz, e vamos agora entender também, né, o que é as trevas. Tá? Eu tenho mais um texto aqui, em João, capítulo 8, verso 12.
onde confirma tudo isso que eu estou dizendo para você. Olha só. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Analisando esse texto, eu já respondo também a segunda pergunta, né? Quem é as trevas? Quem são as trevas? Tá? Porque se Jesus é a luz do mundo, e se nós andamos com Jesus, né? Se nós andamos com Jesus, nunca vamos andar em trevas, eu começo a trazer a dedução que as trevas, diferente do que as pessoas acham que as trevas é só demônio, não. As trevas é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. O pecado, a ignorância, e quando eu falo a ignorância, é a falta de conhecimento, a falta de vontade de querer conhecer e poder provar e ver quanto o Senhor é bom. Essa é a ignorância, né? A ignorância, a separação de Deus, as pessoas que existem pessoas que realmente optaram por realmente se separar de Deus. Falei, eu não quero Deus, eu não quero servir esse Deus que vocês pregam. Ah, mas o nosso Deus é bom, o nosso Deus. Não, eu não quero esse Deus, eu quero o pé redondo lá. Tem pessoas que optam por ele. Pastor, tem. Tem muitas pessoas que optam por eles, queridos. Outros optam indiretamente, que são os ignorantes, né? E tem outros que ainda andam em pecado e automaticamente vão seguindo o mesmo caminho dos ignorantes, tá? Então, queridos, as trevas é tudo aquilo que é contrário a Deus e tem ligação com o mundo das trevas. O mundo das trevas, claro que tem demônios, claro que tem influências demoníacas e claro que é tudo aquilo que vai ser destruído com o mundo, vai ser destruído com a volta de Cristo, ok? Vai chegar o dia que tudo isso vai acabar, vai ser destruído e acabou. Então, separando isso, o que é luz, o que é trevas, queridos, é importante eu entender o que. Quando eu volto para o texto do Salmo 112, no verso 4, né, aonde fala que a luz raia nas trevas para o íntegro, aqui eu faço algumas ponderações, eu faço algumas meditações aqui importantes, tá? Por exemplo, quem é essa pessoa que faz com que essa luz venha raiar? Porque se a luz é Jesus, pode um ser humano raiar as trevas, raiar a luz nas trevas? Pode eu, você, raiar a luz nas trevas? Sim, podemos. Podemos, queridos. Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo, ele nos disse como ser luz no mundo. Como que nós podemos refletir a luz de Cristo em nossas vidas? O Jesus Cristo, no seu primeiro sermão da montanha, ele disse, ele traz ali as bem-aventuranças, ele traz ali uma estrutura de cristianismo, e dentro dessa estrutura de cristianismo, e depois que ele termina, ele fala: olha, vocês são luz do mundo. Ou seja, para que eu seja luz do mundo, para que eu possa refletir a luz de Cristo na minha vida, na vida da minha família, eu preciso seguir um padrão de cristianismo. E esse padrão, queridos, ele vai contra todo toda a crença e ideologia desse mundo de trevas. Porque o mundo que nós vimos, que nós vivemos, queridos, eles acreditam em tudo aquilo que vem das trevas. Tudo que vem das trevas, o mundo acredita. O que o mundo tem pregado, o que o mundo tem levantado de ideologias, o que o mundo tem levantado de pensamentos ideológicos que tem tentado muitas vezes colocar na cabecinha do seu filho, que tem colocado na cabeça dos pais,
do marido, da esposa, através da TV, da internet, dos meios de comunicação, muitas dessas coisas são pensamentos ideológicos das trevas. Ou seja, as trevas elas trabalham arduamente para que elas possam ganhar território. E, obviamente, quando as trevas ganham território, você fica, as pessoas, né? As pessoas elas ficam debaixo dessas trevas. E quanto mais trevas na vida daquelas pessoas, mais cegas, surdas, corações endurecidos, uma mente cauterizada, elas vão ficar. É por isso que cada dia que passa você vê as pessoas com uma dificuldade maior de poder aceitar Jesus. Por quê? Porque tamanha é as trevas na vida daquela pessoa. Agora, a verdade também é que quanto mais luz você tem, e como que eu posso ter mais luz? Quanto mais eu me envolvo com o Criador, quanto mais eu me envolvo com as coisas de Deus, mais luz eu vou refletir. E a luz vai ofuscar a visão, né? Porque quando você chegar num lugar onde tem trevas, você vai ofuscar a visão daquelas pessoas. Eu sempre gosto de citar quando Moisés ele desceu do monte, queridos, né? Ele desceu do monte e a face dele refletia e brilhava e as pessoas assim ficavam assustadas, né? Eu sempre gosto de citar esse ponto porque é exatamente assim que acontece quando nós estamos na presença de Deus. Nós refletimos uma luz que realmente vai ofuscar a visão das pessoas, né? Espiritualmente falando, ela vai ofuscar a visão das pessoas. E as pessoas vão tentar entender que luz é essa que você tem? Que brilho é esse que você tem? Eu lembro de uma experiência que eu vivi há mais ou menos 8, 9 anos atrás, de uma situação onde uma mulher ela tinha achado um boneco de voodoo na rua e ela levou para casa esse boneco de voodoo. Só que, passado algum tempo depois, ela chegou na casa dela, ela começou a agir de maneira muito estranha, ela começou a agir de maneiras muito perturbadora. E a filha dela, né, a filha dela com o genro dela, pegou e começou a tentar ajudar ela, começou a tentar ver o que estava acontecendo e viram que ela estava realmente fazendo coisas que relatavam e que demonstravam que ela estava seguindo, que ela estava perturbada pelo mundo das trevas. E eles não eram cristãos, eles eram de outra denominação, eles eram católicos, e eles foram levar para, para um padre da cidade. Levaram para um padre, o padre disse que não fazia isso, que não lidava com aquilo, né? E levaram para um outro padre, onde esse padre ele já tinha uma noção de como lidar com aquilo. Só que tentou, orou, né? Rezou, fez as rezas lá, que dentro do conhecimento do catolicismo eles fizeram, e nada daquele demônio sair, queridos. Nada do demônio sair, nada, nada. Simplesmente mandaram eles para casa, né? E quando chegaram em casa, ela continuou perturbada e aquela situação começou a ficar pior, cada vez pior. E daí falaram para ela, falou: "Olha, tem um rapaz, que no caso era eu no tempo, eu não era pastor ainda, que ele trabalha com libertação. Ele trabalha com libertação. Eu mesmo já vi essa pessoa que falou, eu mesmo já vi ele fazendo esse trabalho de libertação. Ele mora em tal lugar, vai lá, chama ele e ele possivelmente ele vai vir." E foram lá em casa, foram na minha casa, era noite já, e me chamaram e eu fui até lá. Quando eu cheguei lá naquela casa, queridos, eu cheguei naquela casa, ela estava num cômodo escuro.
Ela estava num cômodo escuro. E eu entrei, fui entrando naquele lugar, e quando entrei naquela porta onde dava acesso ao cômodo que ela estava, e ela estava abraçada com aquele boneco de voodoo, ela começou a olhar para mim, e ela começou a pedir para apagar a luz. Apague a luz, está doendo meus olhos. E ali eu comecei a olhar assim, né, tentando entender o que estava acontecendo. Porque a luz estava apagada, estava escuro, estava um breu lá dentro. E ela começou a gritar para apagar a luz. E daí eu comecei ali, diante daquela situação, eu comecei a entender que a luz que ela estava falando não era uma luz elétrica. Era a luz de Cristo que reflitava, estava se refletindo na minha vida diante daquela pessoa. E ali eu orei por ela, repreendi aquele demônio, expulsei aquele demônio, tirei aquele boneco de voodoo dela, destroçamos, quebramos, destruímos aquele boneco de voodoo, e aquela mulher foi liberta para a honra e a glória do Senhor Jesus. E ali eu comecei a entender o que significa a luz nas trevas. É o seu estilo de vida, o seu estilo de vida em Jesus, que por onde você anda, você reflete a luz de Deus. Por onde você anda, você vai refletir. Se você pudesse ter aquela oportunidade como eu tive, no caso dessa mulher, pessoas à sua volta falariam: apague essa luz que está em você, que está machucando meus olhos. E aquela mulher que falava, ela não falava com a voz dela, ela falava com aquela voz macabra, com aquela voz demoníaca mesmo, que era uma voz que parece que estava saindo de uma caixa de som eletrônica, assim, uma voz meio robotizada, ordenando, pedindo para que saísse aquela luz dali de dentro. E depois de a gente ter expulsado aquele demônio da vida daquela mulher, né, nós podemos acender a luz do cômodo onde ela estava, e ali a gente pôde conversar com ela e entender o que tinha acontecido com ela, que era exatamente esse boneco de voodoo que ela achou na rua, achou bonitinho e levou para casa. Isso é luz nas trevas, é o seu estilo de vida. É aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 14 e 15, que nós já vamos ler, refletindo na vida das pessoas. São os ensinamentos de Jesus aplicados em nossas vidas. Se você quer ser luz na sua casa, você quer ganhar sua casa, sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos, você precisa ser luz. Você precisa refletir essa luz de Cristo para que as pessoas possam ter a curiosidade. O que essa pessoa tem? O que essa pessoa tem que brilha? O que tem essa pessoa que faz essa pessoa ser diferente? E daí você vai começar a perceber quando essas pessoas começarem a olhar para você, começarem a perguntar para você, quando você vê as pessoas começarem a ver que você é uma pessoa diferente, e não é porque você é diferente significa que você é melhor, mas diferente na questão de curiosidade, ali as pessoas vão começar, através de você, vão começar a ver que você vive Jesus, que você vive essa realidade chamada Jesus. E daí sim, a luz, a sua luz, vai penetrar nas trevas. E as pessoas vão começar a ter oportunidade de enxergar a verdade, vão poder ter essa capacidade, né, de poder se desfazer de toda a ignorância, de todo o pecado, dessa separação de Deus, quando elas recebem essa luz que vai vir através de você, refletindo Jesus na vida delas, com certeza a pessoa ela vai ter essa condição de se arrepender dos pecados, de ter conhecimento, de aprender sobre a palavra, de se converter e também ser luz nessa terra. E você tome essa palavra hoje com você
Como eu disse, nós vamos ler Mateus para finalizar, né? Mateus capítulo 5, versos 14 e 15. O próprio Jesus, ele diz para nós, porque quando eu falei para você, que eu mostrei lá em João, Jesus é a luz, e agora eu falar que nós também somos luz, parece ser algo contraditório, mas não é. Porque olha só, Mateus 5, 14 e 15 diz assim: Vocês, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Então, olha só o que Jesus está dizendo. Quando nós aplicamos a palavra dele, quando nós vivemos a palavra dele, porque é um contexto inteiro do capítulo 5 de Mateus, das bem-aventuranças, quando nós aplicamos esse estilo de vida na nossa vida, temos como objetivo esse estilo de vida, nós refletimos a luz de Deus, a luz do Senhor Jesus. E automaticamente essa luz não tem como ficar escondida. Essa luz ela vai iluminar todos os que estão na casa, ou seja, a probabilidade de você ganhar essas vidas para Jesus é muito grande. É muito grande, queridos. Por quê? Porque você não foi colocado num lugar, você não foi colocado debaixo de uma cama, debaixo de uma candeia, você não foi colocado escondido debaixo de uma vasilha. A Bíblia diz que você é colocado num lugar apropriado para que você ilumine toda a casa. Você, na sua casa, é luz, muitas vezes nas trevas, porque muitas vezes o marido ou a esposa não são crentes, não são cristãos, os filhos não são cristãos. Então, quem é a luz daquele lugar? É você. É a luz nas trevas. É a luz que vai clarear, que vai mostrar, que vai ser o exemplo. E que você possa ter essa palavra e entender que o Salmo 112, verso 4, ele diz que aqueles que iluminam, queridos, a luz que raia nas trevas são os íntegros. Íntegros, misericordiosos, compassivos e justos. Quem são essas pessoas que vão raiar nas trevas? Os justos, aqueles que seguem a palavra de Deus. Aqueles que seguem a palavra de Deus, eles vão ser compassivos, eles vão ter compaixão das pessoas também, e você vai querer que as pessoas também sejam luz como você é. E automaticamente vão ser misericordiosos também, vão ser íntegros, integridade, honra ao Senhor, fidelidade a Deus. É ali que o Salmo 112 ele mostra não somente que a luz raia nas trevas, mas o Salmo 112 ele mostra que como você pode ser luz, sendo justo, compassivo, misericordioso e íntegro. 4 características fundamentais que Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus 5, traz detalhadamente um estilo de vida cristão que nós devemos ter para que possamos ser luz nas trevas. Amém, queridos? Que Deus abençoe poderosamente sua vida e eu peço a você, valeu um like, deixa um like aí, dá um joinha aí pra gente, tá? Dá um like, ajuda o nosso canal. Se todos que nos assistem deixar um like, nós vamos furar essa bolha do YouTube, nós vamos alcançar muito mais pessoas. Então nos ajude, queridos, tá? Deixa o seu like aí, nos ajude nas nossas mensagens, nos ajude aí curtindo, comentando, compartilhando, né? E desde já eu quero também agradecer aqui, queridos, louvar e agradecer a Deus por aqueles irmãos que colocam até nos status. Olha só, temos irmãos que colocam até no status lá do WhatsApp, lá as nossas mensagens. Nos ajude também, faça isso, compartilhe, coloca lá no status uma palavra de Deus que vai poder muitas vezes salvar vidas. Amém? Vamos orar? Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e adoramos o teu santo nome e agradecemos ao Senhor por mais esse devocional de hoje que o Senhor nos ensina a ser luz nas trevas. Pai, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê direcionamento e que nós sim, Pai, através dessa palavra possamos nos fortalecer,
e nos endireitar, nos alinharmos ao Senhor e possamos ser luz nas trevas, na nossa casa, no nosso trabalho, em todos os lugares em que nós formos, Pai. E tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.